circuito combinatório, né? Então, normalmente, a gente fazia como, né? Pegava o problema, verificava as variáveis booleanas envolvidas, montava a tabela verdade, extraía a função ou as funções canônicas, fazia minimização lógica, né? Era isso. Agora, existe um outro procedimento para projetar, né, circuito combinatório, que são as redes interativas. Quer dizer, só que, normalmente, essa técnica você aplica em certos tipos de problema. Por exemplo, está aqui, né, aplicações onde determinadas regras se repetem, que a gente chama de natureza interativa. Por exemplo, somador, né, uma soma. Existem umas regras e eu repito essas regras em cada coluna, né, que eu estou somando. Né? Então, por exemplo, a parte aritmética é uma parte que se encaixa bem em projetar como rede interativa. Por exemplo, conversores e geradores de código, tá? Que você tem as mesmas regras para cada bit, né? Você repete, contadores e assim por diante, né? Então, o que a gente faz, essa rede interativa? Por exemplo, no caso, o somador. A gente vê as regras envolvidas e gera uma célula básica para uma iésima coluna. E aí depois fala, eu quero um circuito de N bits. Aí eu repito essa célula N vezes. Nessa célula, eu tenho, tá vendo? Eu tenho o que a gente chama de entrada primária, né? E saída primária, né? Entrada do dado. Só que existem variáveis internas, né? Para fazer com que eu consigo, no caso da soma, por exemplo, ir de uma coluna para outra, né? Eu tenho o que a gente chama de entrada secundária e saída secundária, né? Então, a gente pode também dizer que essa entrada e essa saída são variáveis internas. Quer dizer, externamente, que eu tenho é isso aqui e isso aqui. Né? Tá? Então, vamos projetar vamos dar um exemplo de uma rede interativa, por exemplo, um comparador de números naturais de N bits. Então, eu vou definir uma célula básica. Né? Eu quero projetar, por exemplo, um comparador de 4 bits, né? Mas, né, eu tenho o EQ, quando A e B são iguais, quando o A é maior que B e quando B é maior que A. Então, aqui sai um. Né? Quando é igual, sai um aqui. Quando A é maior que B, sai um aqui, sai um aqui. Tá? Então, lógico, estou fazendo para 4, poderia ser para N, mas vou fazer agora para 1 bit. Né? Então, eu tenho o AI e o BI, só que isso aqui eu vou saber só no final. Então, na realidade, a minha célula ela não tem variável de saída primária. Né? Por quê? Porque isso aqui só no final que eu vou pegar. Né? Tá? Então, o que eu tenho? Como é que seria o comparador, né, de 2 números? Eu começo, por exemplo, tanto faz, né, do menos significativo ou do mais significativo. Vou começar pelo menos significativo, por exemplo. Eu parto do princípio que na primeira coluna, eu parto do princípio que os 2 números são iguais. Aí eu começo. O AI, o A1, imagina de A1 até, no caso aqui, a 4. Né? Então, o A1 é igual a B1? Então, eu coloco eu uso uma variável secundária, né, para dizer, né, que é maior, é menor.
Então, eu preciso de 3 informações. Eu vou passando do menos significativo para o mais significativo, eu preciso de 3 informações. Por isso, eu usei 2 bits aqui, tá vendo? Então, esses 2 bits vão me dizer se as colunas anteriores, quem é maior, quem é menor, quem é igual. E assim eu vou propagando essa informação. Então, por exemplo, eu vou colocar assim, ó, se o x e o y for 0, eu sei que o A é igual a B. Se for 0, 1, eu sei que B é maior que A. 1, 0, eu sei que A é maior que B, e o 1 nunca ocorre. Então, vou colocar como don't care. Então, aqui eu tenho o mapa de Carnot, né, da minha célula. Então, eu tenho a iésima coluna, que eu estou analisando. Tá? Aqui são informações que vieram da iésima menos 1. E aqui dentro são informações que eu estou gerando, né, que é o x e o y, que vão para a coluna posterior, para a coluna xi mais 1 e xy mais 1. Tá? Então, se você olhar aqui, ó, por exemplo, 0, 0. Tá? Então, o A e BI é 0, 0. Então, significa que são iguais. Aqui está dizendo que o anterior, o A e o B, são iguais. Então, continuam iguais, está vendo? Ah, não. É 0, 1. 0, 1 significa que o B é maior que A. Então, continua, né? Continua B maior que A. Bem, 1 e 1 nunca ocorre, né? 1, 0 significa que o A é maior que B. Então, continua A maior que B. Agora, dá uma olhadinha aqui, tá vendo? Se você pegar aqui, ó, o A e o B é 0, 1. Significa que o B é maior que A. Então, se o B é maior que A, então, mas o anterior está dizendo que é igual. Mas então, agora passa a ser o B maior que A. Né? Mesma coisa aqui. Aqui, porque eu estou indo do menos significativo para o mais significativo. Então, aqui está dizendo, né, que o B é maior que A. Continua, então, B é maior que A. Aqui está dizendo que o A é maior que B. Só que como eu estou indo para o mais significativo diz que o B é maior que A, então ele passa a ser B maior que A. Aqui é igual. Tá vendo? Aqui é igual. Então, como é igual, repete igual esse daqui, tá vendo? 0, 0, 0, 1, 0. Aqui diz, na coluna que eu estou analisando, qual é maior que B. Como eu estou no mais significativo, eu estou indo do menos significativo para mais significativo, então ele passa a predominar, tá vendo? Tá vendo aqui? Aqui está dizendo que o B é maior que A. Então, aqui o A passa a ser agora maior. Entendeu? Então, pronto. Então, montei a tabela verdade. Está aqui a tabela verdade. Agora, eu vou extrair a equação xi e a equação yi. Então, está aqui, ó, a cobertura, está aqui a cobertura, aqui a equação minimizada soma de produto, e aqui também eu fiz a cobertura do Y1, né? Aqui essa barra aqui é do A, tá? É do A aqui, essa barra aqui, entendeu? É só você ver aqui. Pronto. Agora, eu tenho agora a célula básica, né? A célula básica tem a entrada primária, a entrada secundária e a saída secundária. Esse problema não tem saída primária. Aí, no bloco final, que é o EQM e AMB, eu crio uma logiquinha, tá vendo? Eu tenho essa saída, né, da célula mais significativa. Então, quando é 0, 0,
eu sei que é 1, 0, 0. Quando é 0, 1, eu sei que o MB é 1. Quando é o 0, o MA é 1. Fazendo isso aqui, eu tenho essas equações aqui. O EQ é um XNOR, o MA é o próprio XI e o MB é o próprio YI. Então, eu tenho a célula básica aqui, eu tenho o circuito aqui, ó, que a gente extraiu. Olha como é que fica. Ó. Aqui eu coloquei para N células, né? Tá vendo? Eu parto do princípio que eu aqui coloco 0, 0, como se aqui o X aqui, as colunas fossem iguais, né? O A e B fossem iguais, e eu vou indo aqui, tá vendo? Quando chega na última célula que eu quero colocar, aí eu insiro isso aqui, tá vendo? Esse aqui é o MA, esse aqui é o MB, e o EQ é esse XNOR aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Projetei um comparador de N bits, entendeu? Então você vê, você imagina, por exemplo, se a gente fosse fazer o procedimento clássico, eu quero projetar um comparador de N bits de 64 bits. Então eu teria 64 bits, eu teria uma tabela verdade gigantesca, né? Imagina 64 A1 As e 64 Bs. Seria gigantesco, né? Então, esse procedimento de redes interativas, ela visa facilitar bastante o projeto de circuitos maiores, né? Tá. Agora, a minha pergunta é o seguinte: você vê que é um circuito fácil de projetar, é só você definir a célula básica, quais são as variáveis envolvidas na célula básica, e implementar. E depois criar um esquema geral do conjunto de células. Quantas células você quer? Eu quero 4 bits, um comparador de 4 bits. Tudo bem, eu tenho 4 células aqui e mais isso daqui. A minha pergunta, não sei se alguém vai conseguir responder, qual é a deficiência desse circuito? Alguém pode me responder? Hã? Vocês estão me ouvindo? Sim. Alguém daria para imaginar o tipo de deficiência desse circuito? Ele não é um circuito ótimo, em termos de número de portas e tal? Não, não. O que acontece, o grande problema dele é o desempenho. Quer dizer, você imagina, esse aqui tem 2 níveis de atraso. Se eu estou projetando, por exemplo, um comparador de 64 bits, eu vou ter 128 atrasos. E mais chegar aqui, 129 atrasos para me chegar nisso aqui. Ó. É muito atraso. Então, esse circuito aqui tem como deficiência que ele é muito lento. Tá? Então, procura-se projetar nas empresas, né, que projetam, né, de circuitos digitais e usam comparador, procuram projetar comparadores mais eficientes. Né? Tá? Mas a gente vai ver isso daí. Tudo bem? Dúvidas? Ô, professor, isso aí é o que a gente chama de um sistema sequencial, essa rede interativa aí? Não, ainda não é sequencial. Existem redes interativas sequenciais. E nos circuitos sequenciais também existem variáveis secundárias. Né? Só que lá as variáveis secundárias elas são variáveis que têm realimentação. A gente vai ver isso daí. Aqui não tem realimentação nenhuma. Sabe? A variável é que vai direto, entendeu? Tá? Então, isso aqui continua sendo circuito combinatório, tá? Mais alguma pergunta?
Então, vamos para outro tópico. Bem, então nós estamos aqui, vamos entrar agora em aritmética, projetar circuitos aritméticos. Normalmente, você tem... A área de aritmética digital é uma área muito grande, dá para dar um curso de um semestre. Tá? Normalmente, você particiona a aritmética digital em duas classes de circuitos. O aritmética inteira e a aritmética em ponto flutuante. Tá? A aritmética inteira, obviamente, trata das operações com números inteiros. A aritmética em ponto flutuante trata de operações com números reais. Mas o projeto dos dois é totalmente diferente. Por isso que a gente pode particionar a área da aritmética digital, a princípio, em duas partições. Tá? Nós não vamos ver nada sobre aritmética em ponto flutuante no nosso curso. Tá? Quem se interessar, existem cursos na computação de arquitetura de computadores, né, que lá vê essa parte de ponto flutuante. Tá? Normalmente em curso de arquitetura. Existe curso de aritmética digital, mas curso de aritmética digital, eu mesmo não conheço no Brasil alguma escola que dá um curso de aritmética digital, entendeu? Poderia existir curso de aritmética digital, tem matéria para isso. Normalmente, aritmética digital é visto no curso de arquitetura de computadores. E, normalmente, o curso de arquitetura de computadores ela é obrigatória na computação, né? Seja ciência da computação, seja engenharia de computação. Tá? Então, normalmente, a aritmética ponto flutuante, você tem algoritmos muito mais complexos, a aritmética inteira, né? Eles são baseados na tarefa de normalização dos operandos. Quer dizer, eu pego um número real e descrevo ele em dois campos, que a gente chama de base mantissa. Né? Tá? E aí a gente normaliza o dado, né? O problema da vírgula, né? Quer dizer, você coloca a mantissa, obviamente sem vírgula nenhuma, né? E a base diz aonde que está a vírgula, né? Tá? Quer dizer, a vírgula ela não fica explícita, né? Ela fica implícita, né? Tá? Então, esse tópico aqui, o que a gente vai ver é alguma coisa de aritmética inteira. Bem, quando você fala em aritmética inteira, nós temos um problema de sinalização, né? Números inteiros, né? Tem números positivos e negativos. Né? Aqui tem duas representações para números sinalizados, mas existem mais. Esses aqui são os mais conhecidos, usados. Sinal em magnitude e complemento de 2. O que é o sinal em magnitude? O sinal em magnitude, o que ele faz? Ele adiciona um bit a mais, que é o bit de sinal. Por exemplo, o 13. Está vendo? Então, o 13, em termos de número natural, seria isso aqui, né? Número binário normal. Então, eu acrescento um sinal. Quando é mais 13, o bit de sinal é 0. Quando é menos 13, o bit de sinal é 1. Então, eu olhando aqui, né, estou trabalhando com números de 4 bits. Legal. Então o quinto bit é o sinal. É 0. Qual é esse valor? É 13. É mais 13. Então é assim. Entendeu? Sinal em magnitude, ela eu não sei ainda hoje, né? Mas ela foi muito usada em calculadoras. Né? Não sei se as calculadoras hoje, modernas, né? Elas usam.
Porque a calculadora, ela usa muito display, né? Toda hora ela está colocando o valor, né? O dado, né? O número, né? No display, seja para entrar, seja para o resultado, tudo assim. Então, quando você descreve os números usando sinal em magnitude, a operação de adição, subtração, é um pouquinho mais complicadinho. Tem um circuito adicional, tal, a mais. Só que fica super fácil de jogar no display, entendeu? Mostrar no display, né? Então, isso foi muito usado. Agora, normalmente, o pessoal usa complemento de 2, né? Como é que é o complemento de 2? Ele também tem um bit de sinal, tá? Então, por exemplo, o mais 13 seria isso aqui, tá? E o menos 13? O menos 13, eu pego isso aqui, tudo eles, eu trato como se o bit de sinal fosse um número, fizesse parte do número, tá? Aí eu faço o complemento de 1. O que é o complemento de 1? É inverter. Eu inverto isso aqui, que dá isso aqui, tá vendo? Invertendo dá isso aqui, tá vendo? Que a gente chama de complemento de 1. Aí eu somo 1, né? Número significativo. Eu somo 1, tá vendo? Pronto. Então, eu digo... Então, como é que você vê? Por exemplo, eu chego e vejo... Opa! Estou trabalhando com números de 4 bits. Tá. Aí o quinto bit é o sinal. 0, legal. Aí eu vejo qual que é o número. É 13. Agora eu vou aqui. Opa, é 1. Tá. Significa que esse número é negativo e ele está em complemento de 2. Olhando aqui, tá o 3, né? Não tem nada a ver. Aí o que eu faço? Eu venho aqui e refaço o complemento de 2. Né? Eu inverto, né? Eu inverto aqui, né? Por exemplo, 0, 0, 1, 1, 0, né? E somo 1. Aí, quando eu inverto, eu volto para cá, aí eu sei, é o número 13, no caso, é o menos 13, né? Entendeu? Então, é assim. Então, para números sinalizados, existem outras representações, mas essas duas são as mais usuais. Tudo bem? Bem, agora vamos entrar em projetar circuitos aritméticos. No caso, com números naturais. Então, eu vou fazer um circuito que a gente chama de somador completo de um bit. Né? Por que completo? Né? Porque ele tem o vem 1, né? Tá? Então ele tem, é um bit, né? Então ele tem os dois operandos de um bit, né? O vem 1, aqui é a soma, e aqui é o vai 1. Tá? E aqui eu tenho as regras da aritmética de operação de adição. Esse aqui não é ou, tá? Isso aqui é mais mesmo. Tá? Então, 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1, 1 mais 1 é 0 e vai 1. Tá? Por isso que isso aqui, apesar que ele está usando o mesmo símbolo, né? Mas não tem nada a ver com o operador ou. Isso aqui é soma, é mais. Bem, usando essas regras, né, eu monto a tabela verdade. Isso aqui. Então, eu tenho 3 variáveis de entrada, então eu tenho 8 combinações possíveis, eu tenho 2 saídas, tá? Aqui as 2 saídas. Então, se você olhar aqui, ó, 0 mais 0 é 0. 0 mais 1, que vem, né, da coluna anterior, a soma é 1 e não vai nada, né? Por exemplo, esse aqui, ó, 1 mais 1 e não veio nada. 1 mais 1 é 0 e vai 1, tá vendo?
Ou 1 mais 0 é 1. Mas 1 mais 1, que veio da coluna anterior, é 0 e vai 1, tá vendo? Agora aqui, ó, 1 mais 1, né? Que é assim, 1 mais 1, né? É 0 e vai 1. 0 mais 1 é 1. Então, por isso que apareceu esse 1 aqui, tá vendo? Você pode generalizar. Toda vez que você tem, por exemplo, vamos falar que eu tivesse vários operandos aqui, não só 2, vários. Como é que você montaria isso aqui? Vai fazer assim, ó. Quando você, vamos falar que eu tivesse 4 A, B, C, D aqui, ó. Aí, se você colocar assim, por exemplo, tudo 1, por exemplo, A, B, C, D, tudo 1. Então, você poderia fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4. 4 é par. Como é par, no S é 0. E como é, aí eu preciso, em vez de 1 bit só, eu vou precisar de 2 bits aqui, entendeu? No C alt, né? 4, quantos 2 tem? 2. Então, iria um 0 aqui, entendeu? Tá? É uma coisa que a gente faz na operação de decimal, né? Eu vou somando, tal. Aí chegou. Só que a gente fala assim, como é base 10, a gente fala assim, bem, deu 90. É 0 e vai 9. Na realidade, vai 9 por quê? Porque é 9 vezes a base 10. Por isso que vai 9. Então aqui, quando eu coloquei 4, né? Por exemplo, eu tenho A, B, C, D. Tudo está 1. Aí 4. 4, quantos 2 tem? 2. Desculpa, 4 é par. Aqui é 0. 2. Aqui sai, eu tenho C alt 1, C alt 0. Sai 1, 0 aqui. Ó. E assim por diante. Quando é ímpar, vai tomar aqui mais o 5. Deu 5. 5 é ímpar. Então é 1, aí deu 4, 4 é 2, 1, 0. E assim por diante, entendeu? Então a gente pode. Lógico, o convencional é trabalhar com dois operandos, mas aqui é você projetar só com mais operandos. Tá? Agora, vou eliminar o S. É o seguinte, normalmente, na área aritmética digital, a porta XOR, XNOR, elas são muito interessantes. Ela simplifica bastante o circuito. Então, vamos fazer aqui a tabelidade, né? O S e a tabelidade, né? No CIAL. Uma cobertura pensando em XOR. Não é a cobertura que está aqui, pensando em XOR. Tudo aqui, ó. Né? C. Você vê que o é comum. Então eu coloco assim, amarrado, itens, né? Em parênteses. B, B, C barrado, B barrado C. É o X, né? Entendeu? Então, se você pegar aqui, né? Aqui eu estou pegando no caso aqui, né? É que aqui ele foi junto com o CI, mas eu poderia ter feito daquela forma que eu falei, né? Aqui eu pego o 100 embarrado, né? Que o 100 embarrado, por exemplo, no caso aqui, é que aqui está uma cobertura um pouco diferente, né?
Aqui está, por exemplo, está vendo aqui? Ó, se eu pego esse aqui com esse aqui, está vendo? Esses dois. Esse com esse aqui. Aí fica desse jeito, tá vendo? Sem barrado, que é comum, né? A barrado B, AB barrado, que é isso aqui, ó. Esse aqui é esse com esse. Sem, tá? A barrado, B barrado, que é esse aqui, e aqui AB, que é esse aqui. Bem, esse aqui é o XOR. Então tá A ou B. Esse aqui é um XNOR, que é esse aqui. Então, chamando isso aqui de X barrado, vai dar CIN barrado X, ou CIN X barrado, que é um XOR. Então, pronto, está aqui. Então, o que está aqui, né, ele saiu de uma cobertura assim. Eu pego esse cara com esse cara. Esse cara com esse cara. Tá? Uma maneira. Agora, eu posso pegar do jeito que está aqui também. Eu posso pegar esse com esse. Então, vai ficar, né? O A barrado fica... Em vez de ser CIN aqui, sai o A. Né? E aqui fica CIN B. E aqui, tá vendo aqui, ó? Comum fica o A. O A aqui, e aqui fica CIN B. E aí vai acabar chegando igual aqui, tá vendo? Então tem várias maneiras de fazer cobertura aqui. Olha uma outra cobertura, o Cout, tá vendo o Cout aqui, ó? Poderia ter feito uma cobertura assim, ó. Aqui e esse com esse, ó. Ou esse com esse e aqui, ó. Então tem diversas maneiras de cobrir, tá? E todas elas podem levar ao exclusivo. Então, esse cara aqui é a CI, que é esse azul aqui, e esse cara aqui, se olhar, o B aqui é comum, tá vendo? Esse B é comum e aqui o B é 1. O B é 1 e o B é 1. Isso aqui. E aqui o que muda, tá vendo? A sem barrado. A barrado sem. Então, é A o exclusivo sem. Então, aqui estão as duas equações. Olha lá. O que a gente chama de somador completo. Ele é completo porque ele tem o 100. Quando não tem o 100, eu chamo ele de meio somador. Tá vendo? Olha lá. Há um meio somador. Eu tenho os dois operandos, o S e o Cout, tá vendo? Colocando aqui na tabela a verdade, deu isso aqui, tá vendo? C, S, A o exclusivo B, Cout e AB, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui e tal. Agora, eu posso projetar um somador completo a partir de meio somador, tá vendo? Aqui, ó. Eu tenho um meio somador aqui, um meio somador aqui e uma porta U, tá vendo? Projetei o somador completo, tá vendo? Tá? Agora, é interessante, olha lá, você vê como é a vantagem, né? Então, esse aqui é um somador completo de um bit, né? E esse aqui é um somador completo de um bit implementado com portas NAND. Então, se você olhar aqui, ó, com portas NAND, por exemplo, a porta NAND, Fanning 2 tem 4 transistores. Então, eu tenho 4, 8, 16, 32, 36 transistores eu tenho. 36. Agora, olha os níveis de atraso. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? 1, né? 2, 3, pegando o nível, o caminho crítico, né? 4, 5, 6. 6 níveis de atraso. O S. O Cout acho que é menos, né? É 1, né? 1, 2, 3, 4, 5 níveis de atraso. Tá vendo? Agora, se você pega, ó,
o circuito envolvendo XOR, olha lá, eu tenho quantos o salto que é o maior, o salto de atraso. Tá? Agora, normalmente o XOR tem configurações na literatura de 6 transistores. Eu tenho 6, 12, 4, 8, 12, 24. Então, viu? Aquele é 36 e esse é 24. E os níveis de atraso são menores, tá vendo? Tudo bem, o nível de atraso em proporção do XOR é maior do que a NAND, mas assim mesmo, maior, eu tenho o caminho crítico é que eu salte. Eu tenho 3, eu tenho 6. Então, quer dizer, na realidade, comparando com 6 lá, aqui seria, por exemplo, vamos falar que aqui é um pouco maior. Então, seria, por exemplo, 1, 2, 3,5, por exemplo. Então, olha a vantagem que é implementar um somador envolvendo porta XOR. Tá? Então, aqui, ó, como eu fiz para 1 bit, né, agora eu posso reproduzir, né, tá vendo? Para N bits, tá vendo? Por exemplo, o primeiro significativo, a primeira coluna, né, eu preciso de um meio somador, é o suficiente, né? Não vem nada, né? E agora, tá vendo? O Cout, ele entra no Cin, tá vendo? E assim por diante, tá vendo? Então eu consigo projetar, você vê que ele foi projetado no fundo como uma rede interativa. Eu posso projetar para N bits, somador de N bits. Esse somador, do jeito que nós implementamos, ele é chamado de Ripple Carry, né? Carry Propagation, né? Tá? Por quê? Porque o vai 1, ele vai se propagando, vai 1, tá vendo? Né? Então vai 1 daqui, entra no Cin, aí sai no Cout, entra no Cin e vai indo assim, tá vendo? Então, eu consigo facilmente implementar somadores de N bits, só que tem um inconveniente, né? Que ele é muito lento, né? Então, esse é o grande gargalo para esse tipo de projeto, né? Fácil de projetar, ele é um circuito otimizado em termos de área, só que o problema é o desempenho dele que é ruim. Tá? Tudo bem? Vamos ver agora operação de subtração. O somador a gente chama de subtrator. Né? Tá? Então eu tenho, né, o A, os dois operandos, né? Então a gente faz A menos B. Né? Esse aqui é o B de borrow, né? Do empresta, né? Quer dizer, então, na realidade, aqui eu já tinha emprestado, né? O BIM, né? E aqui eu emprestei, né? Eu estou pedindo emprestado. Né? Então aqui tem as regrinhas, né? 0 menos 0 é 0. 1 menos 0 é 1. 1 menos 1 é 0. 0 menos 1 é 1 e eu empresto 1. Mas como é que é? É toda vez. Como é? No decimal, quando você empresta, ele vale 10, que é base 10. Aqui é 2. Então, toda vez que você empresta 1, vale 2. Então, emprestei 1. Então, é 2. Então, 2 menos 1 é 1. Né? Então, é isso. Então, aqui está a tabela verdade do subtrator completo de um bit. Tá vendo? Você olhar, por exemplo, A menos 1. E eu não estou devendo nada. Então, 0 menos 1 não dá para fazer. Então, eu empresto 1, aí vira 2. Né? Então, 2 menos 1, o resultado é 1. Tá vendo?
Aqui, por exemplo, ó, eu tô devendo. Então, 1 menos 0 é 1. Eu estou devendo. Aí 1 menos 1 é 0. E não pedi nada emprestado. Tá vendo? Aqui, ó. 1 menos 1 é 0. Mas eu estou devendo. Aí eu peço emprestado, aí ele vale 2. 2 menos 1, 1. Está aqui o resultado 1. Tá? Então, assim por diante, tá vendo? Montei a tabela verdade, aí eu vou achar as equações. Mesma coisa. Procurar trabalhar com XOR, XNOR, tá vendo? Então, essa cobertura aqui me leva a isso aqui, ó. Tá? Essa cobertura. Aqui, mesma coisa, eu poderia fazer cobertura assim, 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 ou assim. Tudo me leva a isso aqui. Aqui já não, eu poderia fazer, por exemplo, esse com esse com esse com esse. Então, tem diversas maneiras de fazer cobertura. Essa cobertura deu isso aqui, ó, tá? Então, isso aqui é B bem, que é isso aqui, e esse vermelho aqui vai me dar isso aqui. Abarrado, porque é abarrado. Você vê que o A0 é comum, tá vendo? Nesse meio termo aqui, o A é barrado, e nesse meio termo aqui, o A também é barrado. Por isso que o A está aparecendo aqui. E aí o B, o exclusivo bem, porque aqui é B bem barrado. Aqui é, né, B barrado bem, que é o A, que é o B, o exclusivo bem. Então, mesma coisa. Está aqui o projeto. Você vê que a mudança é pouca, a mudança do somador para o subtrator. Apareceu um inversor aqui, tá vendo? Aqui, ó. E é trocado o valor aqui, ó, trocado a variável. Então, aqui está como E, né? Mas você pode passar para NAND, né? Os três aqui, tudo NAND, né? Está como EO, né? Mas aplicando da Morgan, né? Você passa tudo para NAND, né? Tá? Mesmo raciocínio também no subtrator. Existe um meio subtrator, que é a AB, o resultado, e quando ele gera um emprestado, né? Pedir emprestado, né? Tá? Então eu tenho aqui, né? Eu tenho o resultado, né? Eu tenho 010, então o resultado é esse aqui, e o B alt é A barrado B, que é isso aqui, ó. Mesma coisa, a partir de meio subtrator, eu posso projetar um subtrator completo, né? Então, aqui usou essas duas portas, mais isso daqui. Então, isso aqui é um subtrator completo de um bit, não, obviamente, projetado a partir de meio somadores. Mesmo raciocínio, olha lá, eu posso fazer para N bits, tá vendo? Eu tenho um meio subtrator, e aí eu vou gerando borrow, tá vendo? Olha o borrow. Então, esse aqui é uma propagação de borrow, tá vendo? Tá? É o mesmo problema, é um circuito otimizado, tá? Em termos de área, é menor, né? Mas tem o problema de ser um circuito muito, muito lento, né? O desempenho dele é fraco, né? Tá? Bem, você vê que aqui nós fizemos um circuito para subtração e um outro circuito para adição. Mas, usando o conceito de complemento de 2, tá? Eu posso usar o mesmo circuito para fazer as duas operações. Tá vendo aqui, ó?
Ó, por exemplo, eu quero somar. Então, aqui tem uma variável que diz, por exemplo, eu quero somar. Então, somar, eu coloco zero aqui. Aqui, zero. Então, está entrando zero aqui. Espera porque só. Um minutinho só. Para ver o que é. Espera só um pouquinho. O negócio é. Então, vamos voltar aqui à aula. Aqui. Então, eu tenho um zero. Zero é soma. Então, entrou aqui. Então, eu tenho A, zero no XOR aqui, zero sai o próprio B. Quando eu coloco zero com B no XOR, é o próprio B. Então, está entrando A e B no somador. Está entrando. Agora, dá uma olhadinha quando eu coloco 1. Eu quero fazer subtração. Então, 1 aqui entra o A, e aí eu pego o 1. Quando eu coloco 1, sai o B complementar, o complemento de 1. O B invertido. Como eu estou colocando 1 aqui, estou somando. Então, eu estou entrando o complemento de 2 do B. Então, A mais o complemento de 2 de B é a mesma coisa A menos B. Então, quer dizer, eu consigo fazer com esse circuito aqui as duas operações. Então, eu pego, tá vendo? Ah, eu quero adição. Tudo bem. Coloco zero aqui. Então, isso aqui funciona como se fosse um selecionador de operação. Zero. Aí o B passa, eu somo A com B. Quando eu quero fazer subtração, eu pego 1, né? 1 entra aqui, o XOR inverte o B, faz complemento de 1 aqui, com mais um complemento de 2. Aí o que ele faz? Ele soma o A com complemento de 2 de B. O A com complemento de 2 de B, a soma é igual a menos B. Se você usar aquelas regras que a gente viu de subtração e aplicar, né, vai ver que vai dar igual o valor. Então, esse tipo de circuito aqui é muito usado, né, nos projetos. Em vez de você ter um... Às vezes você tem... não, eu tenho só o subtrator, né? Eu tenho só subtração para fazer, tudo bem. Eu tenho só adição. Mas às vezes eu tenho adição e subtração. Então é comum os projetistas usarem esse tipo de circuito aqui, tá vendo? Quando tem no projeto subtração e adição, os dois juntos, tá? Tudo bem? Dúvidas até aqui? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Tranquilo? Tá. Tranquilo. Então vamos lá. Agora é o seguinte. Então nós vimos até agora aritmética envolvendo projetos baseados em redes interativa e projeto que a gente chama de carry propagation ou ripple carry, né? Que são circuitos muito lentos. Agora nós vamos ver a aritmética inteira paralela. Então, vamos projetar agora circuitos mais rápidos, né? Então, em projetos de circuitos mais rápidos, a gente vai usar dois novos conceitos. Variável de geração, que é GI, AI, BI, imagina uma iésima coluna. Variável de propagação, que é um PI, AI ou exclusivo BI. Bem, a gente viu que o somador é isso aqui. As transparências anteriores a gente viu isso aqui. Tá?
Então, as três equações elas vão formar o que a gente chama de unidade somadora. Está vendo aqui? Ó? AIBI, CI, SI, que é isso aqui. Ó. Isso aqui é o PI e esse aqui é o GI. Está aqui. Então, isso aqui é a minha unidade somadora. Eu quero projetar um somador paralelo de 5 bits. Eu vou ter 5 unidades somadoras, assim por diante. Tá? Bem, então vamos lá. O que vai acontecer? Normalmente, esse circuito, a princípio, vai ter, por exemplo, 5 bits. Eu teria 5 blocos desse e mais um bloco que vai me gerar o carry. Só que vai me gerar o carry de uma tal forma que ele vai trabalhar como se fosse em paralelo. Eu vou antecipar o carry, é como se eu antecipasse o carry. Eu não ficasse esperando o carry. Lembra no carry propagation? Lá, a célula, a iésima célula, fica esperando o carry. Vindo lá da primeira célula, ele fica esperando. Aqui não. Aqui a gente vai antecipar o carry. Como é que é feito isso? Tá vendo? Então vamos ver. Então eu tenho o AIBI, que são os bits de entrada, né, na iésima coluna. Eu tenho a variável de geração, variável de propagação. Eu sei que o CI é isso aqui, a gente viu isso aqui. Como é que eu tiro isso daqui? Essa função aqui. É só vou voltar aqui, ó. Se você voltar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Se você pega, por exemplo, não essa combinação, mas se você pegar essa combinação aqui, essa cobertura, eu pego aqui, ó, vai dar AI, AB. Se eu pego esse cara aqui. E esse cara com esse cara aqui vai dar CIN, né? Parênteses, A, o exclusivo B. Então, quer dizer, aquela que é equivalente, né? Aquele Cout, que eu estou chamando de. Né? Ele foi obtido desse jeito. Essa cobertura aqui, eu pego esse aqui e esse aqui, esse aqui com esse daqui. Aí vai dar A, B, C, A, o exclusivo B. Então, foi isso. Surgiu aquela. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho isso aqui. Então, eu tenho essa equação que é para achar o carry, né? O Cout, né? Tá? Então, se eu usar 1 e o 2 em 3, eu tenho essa equação aqui, tá vendo? Ó? Por quê? O que é o AIBI? É o GI. Né? O que é aí o exclusivo BI? É o PI. Então tá aqui, tá vendo? Então, usando essa equação, eu vou antecipar o carry. Por quê? Não importa quantos bits eu tenho. Isso aqui o GI é um dado que eu obtenho, é paralelo. O A e o B estão entrando paralelamente. Então, isso aqui, para todo bit, eu tenho um GI. Para todo bit, né, dos dois operandos, eu tenho um PI. Então, tá vendo? O único problema meu é o CI aqui. Para mim calcular o CI, olha, a gente faz isso de uma forma recursiva. Olha lá. Então, C1 é GO, CO e PO, que seria o primeiro, né? A primeira coluna. Agora, o que é o C2? Então, esse aqui eu tenho. A primeira coluna, o GO, eu tenho. Né?
O PO eu tenho. O CO é o primeiro vai-um da primeira coluna, que normalmente você coloca 0. Então, no C1 eu tenho esses 3 aqui. Agora, o C2, G1, C1, P1. P1 eu tenho. G1 eu tenho, C1 não. Mas substituindo o C1, eu pego isso aqui, ó. Coloco aqui. Fazendo o cálculo, tem isso aqui, ó. Se você olhar no C2, eu tenho todos os dados em paralelo. O G1 eu tenho. O G0 eu tenho. O P1 eu tenho. P0 eu tenho. P1 eu tenho. O C0 eu tenho, que é 0. Ao C3, G2, C2, P2. Isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho. O que é o C2? C2 é tudo isso daqui. Substituindo, tem isso aqui. Fazendo a operação aí, eu tenho tudo isso aqui. Todas essas informações. Conclusão, todos os meus Cs, eu consigo obtê-los em paralelo. Todos os meus Cs. Então, ninguém mais fica esperando. O C1 é gerado por essa daqui. O C2 é gerado por essa daqui. E o C3 é gerado por essa aqui. Tudo em paralelo. Tá? Então, olha como é que fica, para 2 bits. Olha lá. Eu tenho 2 unidades somadoras, tá vendo aqui, ó? E eu tenho aqui as equações, tá vendo? Ó? Que é o C1 essa aqui e o C2 esse daqui, ó. Tá vendo? O C0 aqui é 0, né? Normalmente você coloca 0, né? É o primeiro, né? Você coloca 0. Você sempre coloca uma constante aí. Tá? Se você quer fazer, por exemplo, subtração por complemento de 2, você coloca 1 aqui, né? Mas aqui aí você tem que fazer complemento de 1 aqui. Você tem que mudar a unidade somadora. Tem que colocar aqui no B, por exemplo, né? Está fazendo A menos B, a inversora, né? Para fazer complemento de 1 do B, né? Do B aqui, todo B, né? Todo esse B aqui. Você coloca aqui, né? Um XOR aqui, né? Um XOR aqui, e esse cara aqui vem aqui na entrada de uma das entradas do XOR, né? Esse cara aqui, pronto. Você fez um subtrator em paralelo, né? Por exemplo, usando o conceito de soma e subtração por complemento de 2, né? Tá vendo? Tá. Então, agora, você vê, naquele lá, por exemplo, se eu tinha 4 bits, né? Por exemplo, aqui está 4, né? Mas podia ser N, né? Por exemplo, 64 bits. Lá no outro, eu teria 64 vezes 3. Dá 64, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 6, 192 níveis. 192 níveis para 4 bits. Aqui, 4 níveis. Por quê? Eu tenho 2 níveis aqui e mais 2 níveis aqui. Tá? Então, tá vendo aqui? Tá o S2, tá vendo? Eu tenho esse aqui, 2 níveis daqui, 2 níveis daqui, dá 4 níveis. Então, olha como é que ficou. Agora, alguém pode me dizer qual é o gargalo desse circuito? Qual é o empecilho, o problema dele? Alguém pode me dizer aí? Hã? Estão ouvindo? Sim. Alguém pode falar qual é o problema que esse circuito tem? Hã? A gente colocaria todas essas unidades em paralelo, né? Todas. Conforme Se eu tivesse, por exemplo, 64 bits,
eu teria 64 unidades somadoras. Mas qual que é o problema? A área dele vai ficar grande, não vai não? A área está aumentando, mas por quê? Qual que é o gargalo? Está vendo o gargalo aqui? Ó? A primeira somadora aqui, o faninho é 2. Aqui o faninho é 3. Na coluna 64, eu vou ter faninho 64. Isso aqui eu ia perguntar para você. Isso aqui vai aumentando, esse faninho aumentando. Esse que é o gargalo. Ó, tá vendo aqui? Ó? Aqui eu tive faninho 2. No S2 já apareceu faninho 3, tá vendo? Ó? No S3 apareceu faninho 4, tá vendo? Ó? No C64 vai aparecer faninho aqui, uma porta U de 64 entradas e portas E de 64, 63, 62 e assim por diante. Entendeu? Esse é o grande problema, né? De você, o circuito aumenta, mas o grande problema do circuito é que ele aumenta o faninho dele. E aí você precisa decompor, né? Decompor, aí vem a degradação, né? A decomposição, né? Aumenta muito os níveis, né? Então não é mais 4 níveis, é bem mais. Qual seria uma solução para isso? Uma solução para isso, uma solução seria, por exemplo, mesclar a aritmética paralela com propagação. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Outra coisa, desculpa. Isso aqui a gente chama também, essa técnica de somador, de look ahead, tá? Tá vendo aqui? Somador carry look ahead. Então, por exemplo, como a gente está trabalhando uma biblioteca normal, por exemplo, o faninho das portas é 4, 5. Por que 4? Então, aqui, eu vou ter, né, no máximo aqui, faninho 5, tá vendo? Que é, biblioteca normal tem portas de faninho 5. Então, eu projetei um somador de 4 bits, tá vendo? Carry e look ahead, quer dizer, em paralelo, usando aquela técnica, tá vendo? Mas eu quero 12 bits, eu quero um somador de 12 bits. Aí eu repito os 3 blocos, tá vendo? Repito os 3 blocos. E o carry aqui, ele fica como carry propagation, tá vendo? Olha lá. Então, o que aconteceu? Eu sei que aqui é 4 níveis. Só como é carry propagation, são 4, 8, 12. 12 níveis, tá vendo? Então, eu consegui projetar um somador de 12 bits por 12 níveis. Se fosse o Ripple Carry puro, seria 36 níveis. Então, você vê que melhorou, né? Eu aumentei a área, um pouco a área, mas, em compensação, eu reduzi de 36 níveis para 12 níveis. Tá? Mas 12 níveis está ainda é muito alto. Não dá para melhorar isso aí? Aí que tá. Se você olhar aqui, no anterior, eu tenho as unidades somadoras e eu tenho esse bloco aqui. Tá? Esse bloco aqui é o gerador de carry. Esse bloco aqui, ó, é o gerador de carry. Eu posso fazer isso. Por exemplo, eu crio aqui um outro bloco que ele vai me gerar esses carries antecipadamente. Esse cara aqui e esse cara aqui. Com isso, o que vai acontecer? Vamos falar que esse bloco aqui é de 2 bits. É soma de produto. Então, eu vou ter 2 níveis. Então, como aqui é 4 níveis, vira 6 níveis. Então,
eu colocando, adicionando esse bloco aqui, o somador, que era de 12 níveis, passa a ser de 6 níveis. Então, eu melhorei bastante. Entendeu? Como é que isso é feito? A gente, desse jeito, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Como é que é esse bloco aqui, que eu vou colocar aqui, ó? O que eu vou pegar? Eu vou pegar os grupos aqui, né? Eu vou pegar os grupos, vou pegar assim, ó lá, tá vendo? Ó? O G14, né? Então é G4, tá vendo? G3, P4, G2, P4, P3, tudo isso aqui. Propagação do grupo, é isso aqui, ó. Tá? Então, como é que fica aquele bloco? Fica C5, qual que é o C5? Esse cara aqui é o C5. Esse cara aqui que vem aqui é o C5. Esse é o C5, esse aqui é o C9. Então, olha como é que fica esse bloco que eu vou adicionar aqui, ó. Fica assim, ó, C5. G14, que é tudo isso daqui. P14, que é tudo isso daqui. C0. E o C9 é o G58, né? Que é o dos outros blocos, né? Do segundo bloco, né? Que é isso aqui, é igual isso aqui, né? Mas é o 58. P58, G14, P58, P14, C0, tá vendo? Pronto. Então, com isso, né? O G58 é igual a esse, só que eu pego o G5, né? E assim por diante, né? O G6, G7, G8, né? É o P5, P6, P7, P8, né? Aqui são os P's, né? Que é o G. E aqui vou indo, pronto. Então, com essas duas equações, né? Eu consigo reduzir, né? O número de níveis para 6. Então, ficou legal, né? Então, é dessa linha que o pessoal projeta circuitos digitais mais avançados. É lógico, quando é uma coisa muito avançada, quer dizer, é muito importante desempenho, é muito crítico, normalmente os circuitos aritméticos eles são projetados no nível de porta complexa, no nível de transistor, não no nível de porta base, como a gente está projetando aqui. Quer dizer, aqui a gente está projetando circuitos de alto desempenho, mas não é uma coisa crítica, né? A gente está procurando fazer alto desempenho, mas não é uma coisa crítica. Quer dizer, quando é crítico, por exemplo, os processadores. Os processadores têm muita concorrência, né? Tem os processadores da Intel, da AMD e dos outros, né? Então, eles, como tem muita concorrência, é muito importante eles mostrarem desempenho, senão eles não vendem no mercado. Então, provavelmente o somador de um dual core aí, provavelmente foi projetado no nível de transistor, né? Para você conseguir o máximo possível de desempenho, tá? Mas, por exemplo, às vezes um projeto de um chip, né, que não tem assim, que satisfaz, você pode projetar dessa forma que nós vimos aqui na aula. Ah, tá vendo aqui, ó? A outra unidade, tá vendo? Eu pego meus P's de 1 a 4, eu pego meus G's de 1 a 4, tá vendo? Eu pego meus P58, G58, e aqui eu gerei o C5 e o C9, tá vendo? Desse jeito que tá aqui, tá vendo? O C9 e o C5, tá vendo? Olha lá, bonitinho. Pronto. Então eu consegui projetar um somador de 12 bits, 6 níveis. Ah, mas 12 bits é muito pouco. Em geral, se fala em somador de 32 bits, tal. Como é que eu faço? O que você pode fazer
por exemplo, 12, 24, 36. Por exemplo, eu posso pegar 3 desse, me gera, misturar, por exemplo, com carry propagation, né? Ripple carry. Então, eu vou ter 18, porque esse aqui eu tenho 6. Repetindo, esse aqui entra no próximo, com 32 bits, eu tenho 18 níveis. Ah, está muito alto. Eu posso fazer o quê? Criar mais uma unidade em look ahead. Eu vou criando mais unidades. Cada unidade que eu crio, eu aumento 2 níveis. Então, por exemplo, eu pego... cada desse aqui é um bloco. Eu pego 3 blocos. Aí coloco uma unidade do carrega aqui. Então, eu consigo, de 32 bits, passar para 8 níveis. Porque eu tenho esse é um bloco, eu repito 3. Aí eu coloco uma unidade do carrega para os 3. Como fizesse aqui. Imagina que aqui fosse 12 bits, esse daqui. Só que eu vou ter aqui 12 P's, 12 G's. Vai ficar, né? 12 P's, 12 G's, entendeu? Tá? Ah, não, tá aí fica ruim, porque eu tenho que fazer decomposição. O número de níveis vai aumentar. O que você tem que fazer, de repente, aumentar mais ainda o número de unidades, né? Tá? Para você reduzir. Então você consegue. Essa é uma maneira de se projetar adição inteira paralela, né, em alto desempenho. Lógico, falei para você, em aplicações muito críticas, onde há uma necessidade do máximo desempenho possível, normalmente os somadores são implementados como portas complexas, né? Tá. Bem, vamos ver agora a gente tinha visto um comparador por propagação, né? Por comparação, né? Eu ia propagando análise do bit. Como é que seria paralelo, um comparador paralelo? Vamos ver aqui. Então, eu tenho um comparador de um bit, que é isso aqui, que nós já vimos. Está aqui, está vendo? Está aqui. Então, o EQ é um XNOR, está vendo? O MA é AB barrado e o MB A barrado B. Então, está aqui. Então, eu vou usar isso aqui como se fosse uma célula básica. Tá? Então, está vendo aqui? Eu tenho a minha célula básica, que são os comparadores de um bit. Estou indo aqui. Eu tenho uma lógica combinatória aqui para paralelizar. Aí eu extraio, né? Como é que eu acho isso aqui? Isso aqui, ó. Então tá aqui. Tá? Vamos fazer para 2 bits. Por exemplo. Então, imagina 2 bits aqui. Então, esse aqui é o EQ geral, o MA geral e o MB geral. Aqui é o MB1, tal. Então, tá aqui. Olha lá. Quando que o EQ geral vai ser 1? Quando o EQ2 e o EQ1 forem 1. Quando o MA geral é 1? Quando o MA2 é 1, quer dizer, esse aqui é o mais significativo, o 2, né? Ou o outro bit, o menos significativo, é igual, né? O MA1 é 1, né? O MA1 é 1 e o segundo, o mais significativo, são iguais. Então, tem essas duas possibilidades, né? Eu tenho o segundo bit, que é o mais significativo, o A é maior, ou o segundo bit é igual, mas no primeiro bit o A é maior. Então, se essas duas possibilidades aqui, entendeu?
eu sei que é MA geral. Mesma coisa para o MB. Para 3 bits, tá vendo? Aqui, ó, 3 bits, ó. Olha lá. Para 3 bits, o bit mais significativo, o A é maior. Ah, não. Ou o segundo bit, o A é maior, e o terceiro bit, os dois são iguais. Ou o primeiro bit, o A é maior, e os 2 bits a seguir, o segundo e o terceiro, os dois são iguais. Pronto. Tá vendo? Vou criando assim. Só que dá para perceber também aquele problema, tá vendo? Para 3 bits, eu tenho Fanning 3, tá vendo? Ó? Fanning 3 e o old Fanning 3, tá vendo? Se for 10 bits, eu vou ter Fanning 10. Eu vou ter aqui uma old de 10 entradas, eu vou ter E de 10 entradas, 9 entradas, 8 entradas, e assim por diante. Tá vendo? Tá? Então tem esse problema. A gente pode também decompor em partes para tentar resolver o problema do Fanning. Olha lá como é que ficou. Um comparador paralelo, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Tá aí esse bloco de paralelização. Pronto. Ele está em paralelo. Qual é? Aqui eu tenho um nível só, um nível, 2 níveis, 3 níveis, tá vendo? De atraso. Entendeu? Então é um circuito rápido. Lógico, voltando aí. Esse é um circuito super rápido, desempenho muito bom. Lógico. Ah, não, eu quero a coisa de altíssimo nível. Aí o cara tem que trabalhar com transistor mesmo, não tem jeito. Quando ele quer coisa de altíssimo nível, tem que ser projetar isso aqui no nível de transistor. Entenderam sobre aritmética? Sim. Tudo bem? Bem. Tudo bem. Vamos lá. Bem. Agora, o que nós vamos estudar? Então, nós estudamos projeto de circuitos aritméticos. No caso, a gente não viu multiplicação nem divisão. Para a gente ver alguma coisa disso daí. O que a gente viu aqui foi soma, subtração e um circuito relacional, que é a comparação. Agora, nós vamos estudar projeto de ULA, unidade lógica aritmética. O que é uma ULA? Uma ULA é um circuito que ele realiza mais de uma operação. Todo circuito que realiza mais de uma operação, seja operação aritmética, seja operação relacional, né? Maior, menor, igual, diferente e tal, seja operação lógica, né? OR, XOR, XNOR, né? Complemento, assim por diante, né? Tá? A gente chama esse circuito de ULA, unidade lógica aritmética. Aqui tem várias técnicas para maneiras, várias arquiteturas para você implementar uma ULA. Né? Você pode implementar uma ULA usando a técnica de rede interativa. Na técnica de rede interativa, uma maneira de usar, lembra que a gente, quando usou rede interativa, a gente definiu a célula, aí pegou a célula, montou a tabela verdade, jogou no mapa de Carnot para extrair as equações. Como como a ULA ela tende a ter um número de variáveis maior, então a célula, se você quiser implementar, ela fica com um mapa de Carnot um pouco maior. Então existe uma técnica que a gente chama de mapa de Carnot reduzido. Entendeu? Que é o que nós vamos ver aqui. Entendeu? O mapa de Carnot reduzido nos dá
um suporte para depois a gente implementar a ULA baseada em redes interativas. Tá? Então, o objetivo do mapa de Carnot reduzido é reduzir o número de variáveis do mapa de Carnot. Trabalhar com mapas menores. Como é que é o algoritmo? Eu particiono as variáveis envolvidas interna e externa. As variáveis externas, obviamente, definem o endereço da célula. E as variáveis internas eu insiro nas células. Então, olha como é que é feito. E aqui tem um algoritmo para obter, né? Então, o algoritmo 2 passos. Primeiro, eu gero o mapa. E depois obtenho a função mínima. Para você obter uma função mínima, você tem duas regras. Tá? A função mínima é composta de F1 mais o F2. Então, obter o F1. As variáveis inseridas no mapa são zeradas e obter F1 como visto anteriormente. E obter o F2, os implicantes primos são obtidos com as variáveis inseridas mais os uns onde quer, envolve tudo. Então vamos ver aqui como é que é feito. Está vendo aqui? Eu tenho uma função booleana, tem um mapa de uma tabela verdade de 3 variáveis, eu tenho uma função booleana f, eu tenho aqui um mapa de Carnot dela, 3 variáveis, está vendo? Ah, mas eu queria representá-la no mapa de Carnot reduzido. Tipo assim, eu tenho 3, eu quero usar apenas 2 variáveis. Aí eu escolho qual variável que eu vou inserir internamente e quem vai ser externamente. Por exemplo, posso fazer isso, está vendo? Ó? Então, o AB vai ser interno e o C externo. Quer dizer, vai ser. Então, por exemplo, ó, se você ver o mapa aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. Espera só um pouquinho. Aqui, ó. Tá vendo? Quando é 0, 0, o F é o próprio C, tá vendo? Ó? É o próprio C. Quando é 0, 1, não importa o C, é 1, tá vendo? Ó? Quando é 1, 0, não importa o C, é 0. E quando é 1, 1, o F é o C invertido, tá vendo? Ó? Então, olha lá, tá vendo? Então, quando é 0, 1, é o próprio C. Então, 0, 0 é o próprio C, tá vendo? 0, 1 é o 1. 1, 0 é o 0. E 0, 1 é o C barrado. Tá aqui. No caso, 1, desculpa. 1 é o C barrado. 1, 0 é 0, 0, 1 é 1 e 0, 0 é o C. Tá aqui. Pronto. Então é desse jeito que a gente gera o mapa de Carnot reduzido. Eu vejo quantas variáveis eu quero reduzir. É lógico. Aqui, como é uma variável só, então aqui só aparece a variável e o complemento dela, mais nada. Agora, eu posso ter situações, eu quero reduzir 2, 3 variáveis, 4 variáveis. Aí começa a aparecer o quê? Equações booleanas aqui. Tipo, sei lá, C, D. Aqui, C ou D barrado. Aqui, sei lá, C ou exclusivo D. Coisas assim, entendeu? Eu começo a ter equações aqui dentro, quando é mais de uma variável. Quando é uma variável só, não. Simplesmente aparece aqui ela ou o complemento dela. Ou ela sozinha, ou o complemento dela sozinha, ou as duas, né? Tá? Aí depende da função. Então, tá vendo aqui? Então, se fosse olhar normal, aqui eu tenho a função mínima. Agora, olha como é que é feito, né? Primeiro, né? Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Eu tenho ó, esse aqui, ó, é o A barrado C. Eu pego
o externo, que é o A barrado, e acrescento o que está aqui dentro, que é o C. Esse aqui com esse aqui, tá vendo? É B1, C barrado, tá vendo? Tá? Aqui, por que esse 1 não entrou? Você vê que aqui eu só usei o F2, o F1 não entrou por quê? Quando a célula de valor 1 é coberto com a variável interna e o seu complemento, então esse 1 não precisa de cobertura. Senão, se eu acrescentar aqui, seria redundante. Então, porque eu tenho esse 1, ele é coberto pelo implicante que tem um C e pelo outro implicante que tem o complemento do C, entendeu? O C complemento. Então, não entra. Ó, vamos ver aqui, tá vendo? Aqui, ó. Olha lá, é 2 passos, tá vendo? Então, primeiro passo, eu zero as variáveis internas, tá aqui, zerei. E achei a função, a cobertura normal, fiz aqui. Então, deu A. Agora, eu coloco o C. Coloco o C. E aí eu uso os uns que são importantes, que me ajudam. Usei esse 1 aqui, que me ajuda. Então, tá aqui. Então, isso aqui é B barrado C. Então, a solução é a soma dos dois. Está aqui, ó. A ou BC. Por exemplo, tá vendo esse aqui, esse terceiro exemplo aqui, ó? Vou falar que eu tenho um mapa de Carnot reduzido, tá aqui, foi reduzido dessa forma. A função são 4 variáveis na ABCD, ele está descrito no mapa de 3 variáveis, onde ABC são as variáveis externas e o D é a variável interna. Então, vamos fazer zero as variáveis internas, então ficou assim. Aí eu peguei esse e esse, deu isso aqui. Aqui, tá vendo? Agora eu pego as variáveis internas. Aí eu peguei esse 1 que me ajuda, né, a minimizar. Então eu peguei aqui, tá aqui, ó. Esse cara aqui já não me ajuda, então vou como 0. CD. Então F1, F2 é tudo isso aqui. É isso mais isso. Tá vendo? Tá? Olha o F4 aqui, o exemplo 4, quer dizer. Eu tenho a ABC, vamos falar que eu tenho uma situação assim, tá vendo? Eu tenho aqui, então eu zero as variáveis, zerei as variáveis, tá aqui, ó. Tá aqui. Aí eu faço isso aqui e esse com esse. Então deu isso aqui, tá vendo? Isso aqui é A barrado C, que é esse aqui, e o vermelho, o que é? B barrado C barrado, que é esse aqui. Agora, agora é interessante, né? Agora é interessante. Eu vou pegar esse aqui, tá vendo? É o D, eu pego todos os uns, os outros uns, por D barrado, tá vendo? Eu posso fazer isso aqui, né? Então deu isso aqui, tá vendo? Isso aqui é B, C, D, e esse aqui é B barrado, D barrado. Pegando os dois, deu isso aqui, tá vendo? Tá? Agora, eu tenho uma função de 6 variáveis, eu quero fazer um mapa de 4. Aí, fazendo o mapa de 4, deu isso aqui, tá vendo? E, o F, E, o F, E, o F, E, o F. Deu isso aqui. Lembra que eu disse que podia aparecer equações dentro da célula? Tá aqui. Então, como é que eu faço? Né? Primeiro, F1 é 0 porque não tem nenhum, né? Só tem variáveis internas. Então, F1 é 0. O F2, o que eu faço? Como é um ou, eu posso decompor. Eu pego primeiro o E, depois o F. Então, tá vendo aqui? Ó, eu tenho essa cobertura só com E. Tá vendo? Só com E. Partindo com F é 0, tá vendo? Só com E. Deu isso aqui. Agora eu pego só com F, tá vendo? Deu isso aqui, ó. Tá vendo?
Então, deu isso aqui. Então, a solução foi isso aqui, tá vendo? Então, conclusão, esse negócio interessante, né? De 6 variáveis, passou para 4 variáveis, tá? Então, a gente vai fazer isso quando projetar uma ULA. A gente vai usar o conceito de mapa de Carnot reduzido para projetar um tipo de ULA, né? Porque tem várias arquiteturas para projetar uma ULA. Esse é um tipo de ULA. Bem, sobre a aula de hoje, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Vamos ver. Estão me vendo? Sim. Tá? Bem, então, o que nós vimos hoje? Né? Como se projeta um circuito aritmético, no caso, soma e subtração. Tá? Então, nós vimos soma e subtração envolvendo ripple carry, ou carry propagation, e também a gente viu o projeto de carry look ahead, né? Tá? São 2 circuitos importantes. Nós vimos para soma, mas aquilo só fazendo algumas modificações vale para subtração. Tá? Tudo bem? Eu já passei para vocês essa aula, que essa aula vocês já tinham, o mapa de Carnot reduzido eu passei hoje para vocês, e o projeto de ULA, introdução de VHDL, nós vamos ver, se Deus quiser, na quarta-feira. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? E não esqueçam de entregar a prova, tá? Tem gente ainda que não entregou a prova. Tudo bem? Ok. Então, por mim está tudo bem. Então, até quarta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Falou, professor. Bom almoço. Olha, pessoal. Para você. Vamos.